Você pode cantar. O Senhor está nesse lugar. Derruba a muralha, destrói as mentiras. João, ele não conseguiu descrever, porque ele falou assim, que Deus amou o mundo de tal, não tem tamanho. Ele não conseguiu colocar uma dimensão de tempo, uma largura, nem uma altura e nem uma profundidade. Ele disse de tal, porque é grande demais. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você aceitou Jesus? Porque Ele te amou primeiro. Nós éramos aquele que ninguém dava nada. Muitos de nós estávamos em portas de bares, e alguns até crentes passavam com a Bíblia debaixo do braço, olhavam para a gente e falavam assim: isso vai para o inferno, isso já está condenado. Mas aí o Senhor olhava lá para cima e falava: meu amor não foi em vão. Eu vou resgatar ele para mim, eu vou trazer ele de volta. E hoje você está aqui lavado e remido pelo nome e o sangue de Jesus. Agora cabe a nós passar esse amor para aqueles que estão lá fora, porque eles também precisam ser amados. Você pode começar a transmitir isso aqui dentro do culto, vira para o seu irmão e dizer: eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo, eu te amo, no amor do Senhor. Eu te amo, no amor do Senhor. Eu amo vocês no amor do Senhor. Aleluia! Eu não tinha nada. Olha a sua situação. Eu sei que nada fiz para merecer os meus defeitos. O que ele fez comigo e com você? Isso é amor. Isso é amor. E dele todo.
você estava sendo gerado lá, Deus já estava planejando toda a sua vida. Ele já sabia que agora, dia 25 de junho de 2023, você estaria aqui sendo cuidado por Ele, sendo amado por Ele, sendo procurado por Ele. Uma vez eu orei aqui nessa igreja e falei que quem tem o controle do culto é o Espírito Santo. Tem muita igreja, querido, que você entra e você sabe como é que vai ser o culto. Você sabe quem vai dar abertura, você sabe depois vai ter isso e vai acabar. Aqui quem comanda o culto é o Espírito Santo. Ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que passamos. Amém? Vamos pregar também, né? Que nem só de louvor vive o homem. Vai trazer o William Bonner aí. Coloca esse direito aí. Pregou quinta-feira, irmãos. Estou me tirando no microfone. Falei, rapaz, quem prega mais vezes aqui sou eu. Vou arrebentar você quando estiver lá em cima. Brincadeira, queridos. Eu amo todos vocês, sabem disso, né? Vocês que nos visitam, sintam o nosso carinho aí com vocês, sejam abraçados por nós. Se você ainda não tem nenhuma igreja, não congrega, venha ser membro aqui com a gente, deixa a gente pastorear, deixa a gente cuidar de você. Hoje é o último domingo. Vocês sabem de quê? Hoje é o último domingo que nós somos congregação. Você pode aplaudir o Senhor? A partir de domingo que vem, eu e você, nós temos um peso a mais de falar da renovação Ágape de São Geraldo. O Rodolfo tem a arte ali? Rodolfo, vamos anunciar aí, eu já fiz, eu coloquei no meu carro, mas a partir de agora, nós não vamos tirar o nome Renovação, nós vamos colocar um sobrenome na igreja. E a igreja vai se chamar Igreja Batista Renovação Ágape. O nosso lema é amando a Deus, servindo pessoas. Esse símbolo aí, talvez você está pensando, já vem com o símbolo da nova era. Não, isso não tem nada a ver com nova era. Se você olhar no meio desse símbolo, você vai ver uma cruz. E em volta dela, pessoas com as mãos levantadas. Isso é a visão do artista, viu? Se estiver errado, cobre do Neudimar. Em volta dela tem pessoas levantadas. Qual é o significado? Que nós estamos unidos pela cruz de Cristo. Amém? Então, a partir de agora, lá na Dalva, na Fotocolo, tem lá os adesivos de carros. Você pode escolher o tamanho que você quiser para pôr no seu carro, lá na Fotocolo. Você passa lá e oferta lá R$10 e coloca no seu carro. Se você não tiver situação financeira, a igreja paga para você, ok? E a partir de agora eles vão reconhecer que quando olhar aqui, falar, lá da igreja de São Geraldo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 ao verso de número 13. Se quiser desligar o ar do meio aqui, pode desligar. Do meio. Deixa o primeiro e o último lá. Ok? É porque nós estamos no meio de muita gente, querido,
E alguns sente frio, alguns sente calor, né? Então deixa do meio desligar, deixa esse primeiro de lá que dá aquele climazinho gostoso na igreja. Nem quente demais e nem frio demais. E a gente economiza um ar-condicionado da energia da igreja. Aê, amém? Acharam aí? 1 de Crônicas, capítulo 21, verso de 1 ao 13. Pode permanecer assentados. Um dia um irmão me perguntou: pastor, eu não vejo vocês ficar levantando para ler a Bíblia e tal. Eu falei: irmãos, o se colocar de pé ou de joelho para ler é significado de estar se humilhando diante da palavra de Deus, né? Ou honrando a palavra de Deus. Tanto de pé e de joelho é na Bíblia. Porém, a maior honra à palavra de Deus não é colocar de pé, é obedecer o que ela está dizendo. Então, às vezes, não adianta você ficar de pé e não obedecer o que a Bíblia está falando. Amém? Mas isso não é uma doutrina não, viu, irmãos? O dia que você estiver numa outra igreja, ou que a gente pedir para levantar, levante. Ok? Mas agora pode descansar seus pés aí. A Bíblia diz assim, de 1 ao número 13, NVI. Aí, ó, a primeira palavra que aparece é o diabo. Misericórdia. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá, de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia ser absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus. Repete comigo, diz assim: essa ordem foi reprovada por Deus. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus também reprova. Fala assim: tem algumas ordens que Deus reprova. Vamos voltar. E por isso ele puniu Israel. Vamos para o 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. Essa tradução, querido, fala sobre vidente, só que a palavra correta é o profeta, ok? Para não confundir a sua mente. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando 3 opções. Diga assim: 3 opções. Ok? Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga,
com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Último versículo. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor. Repita comigo. Prefiro cair nas mãos do Senhor. Pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Amém? Repita comigo, diga assim: hoje eu escolho as mãos do Senhor. Eu quero falar sobre escolhas nessa noite, porque o grande erro da humanidade nos dias atuais são escolhas erradas. Você sabe que a sua escolha hoje vai refletir o seu futuro? Você sabe que tem muita gente que está passando por problemas, dificuldades, foram escolhas erradas no passado, e hoje paga um grande preço por causa de escolhas que fizeram no passado. A palavra do Senhor diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia mau e não tenha mais nele contentamento. Por que a palavra do Senhor diz que nós temos que lembrar do Criador na nossa mocidade? Qual é a fase que a gente faz mais caquinha? Qual é a fase que a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente não precisa obedecer ninguém, que os pais não sabem de nada, que quem sabe sou eu? Na juventude. E quais são as maiores consequências que a gente paga? Muitos até o dia de hoje, por causa de escolhas erradas. Irmãos, Davi, ele era um homem amado por Deus. E a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se tinha uma coisa que Davi fazia, era errar. E um homem com tantos erros, e que foi tão amado como Davi foi. Sabe por quê? Você sabe qual era o grande segredo de Davi? Saber quando ele estava errado. E quando ele não percebia, Deus mandava o profeta, e ele não ficava debatendo com o profeta. Sabe o que ele fazia? Arrependia e deixava. Você sabe qual é o nosso erro? Muitas vezes, é que Deus nos ama, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes a gente não se arrepende do que a gente faz, e nós achamos que nós ainda estamos com razão. Davi, queridos, ele do nada, não tinha problema nenhum, não estava tendo guerra, não estava tendo problema nenhum. Deus estava abençoando Davi. Eu acho que é a mesma coisa Davi falar assim: hoje eu vou ali, que não está acontecendo nada, eu vou mexer com aqueles marimbondos. Eu estou doido para tomar uma ferroada de marimbondo, né? Tem gente que é assim, querido, que levanta querendo arrumar um problema com alguém, né? Tem marido que é assim, que está doido para arrumar um problema, e tem mulher também, esposa, que é assim, está doido para levanta querendo arrumar um problema. Graças a Deus que lá em casa não tem isso, né? A gente não tem esse tipo de problema. Mas, queridos, tem gente que é assim. E Davi, nesse dia, ele levanta e fala assim: eu vou fazer um recenseamento. Ou seja, eu quero saber quantos homens eu tenho para guerra, para luta, para ir para combate. E aí Davi chama o moço, Joabe, e vira para Joabe e fala: olha, eu preciso que você rode Israel todo. E eu quero que você conte os homens valentes de guerra. Joabe viu que ele estava fazendo bobeira, falou: Senhor, Deus vai multiplicar 100. O senhor quer fazer isso mesmo? Mas a Bíblia falou que o que prevaleceu foi a palavra do rei.
Joabe sai, demora um tempo, aproximadamente 6 meses, para fazer essa contagem. Joabe volta e Deus estava completamente irado com Davi. Irmãos, é errado contar e saber quantas pessoas tem? Não é. Errado é fazer sem perguntar o direcionamento a Deus. Você sabe qual é o nosso grande problema? É que muitas vezes nós queremos só pedir orientação a Deus as coisas grandes. Quando o problema está assolando, quando as lutas se levantou. E a gente esquece de pedir orientação a Deus nos pequenos detalhes, nos pequenos problemas. Quer que eu te fale levantar de manhã e não perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? E aí a gente já levanta, já vai fazer. Aí a gente lembra de Deus quando dá errado. Davi, querido, não tinha problema fazer um recenseamento. Porém, Davi tinha que perguntar a Deus se podia. Davi falou: vou arrumar um probleminha lá com o Altíssimo. Tem muita gente arrumando problema com o Altíssimo. E aí depois, o bambu, como diz o pastor Wesley, o bambu tora. Chega Joabe e fala para o Senhor: nós temos isso de homens de guerra. Eu não fiz nem da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque eu acho um absurdo. Mas está aí. Imediatamente a ira de Deus caiu sobre Israel. E aí Deus, com a sua ira, porque, queridos, Deus é amor, amém? Mas também Deus é fogo consumidor, irmãos. Deus também, ele toma por vingança. Deus também, ele é juiz. Juiz das sentenças boas, mas juiz também dá veredito ruim. E a gente vai só na onda assim: Deus é amor. Porque agora tudo é Deus é amor, né? A convenção Deus é amor está na moda agora, né? Tudo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E aí Deus vira para Davi, o homem segundo o coração, e falou: vou te dar aí 3 opçõezinhas básicas. E a opção é 3 anos de fome, ou que 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias na espada do Senhor. Então ele deu 2 decisões humanas para ele e uma da parte de Deus. Então nós podemos dividir essa mensagem em cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus. E aí, irmãos, eu quero pregar para você nessa noite. O que você escolhe? Cair na mão de homens ou cair na mão de Deus? Sabe por que Davi fala cair na mão do Senhor? Porque o Senhor é misericordioso. E aí, queridos, eu quero te dizer nessa noite o seguinte: eu quero comparar o homem e quero comparar a Deus, para você ver que tem muita gente com mais medo de homem do que cair na mão do Senhor. E aí, queridos, o que nós, quando eu disse aqui sobre escolhas, por que na maioria das vezes a gente comete alguma gafe na juventude? Porque na maioria das vezes, na nossa juventude, a gente escolhe servir a homens e não servir a Deus. Na maioria das vezes, a gente prefere ser escravo de homens do que servos de Deus. E tem algumas religiões que um membro dessa religião não chama nem de ovelha, nem de servo. É chamar de cavalo. Os demônios, os espíritos, ao invés de chamar de ovelha, de servo, é o meu cavalo. Quem já foi de alguma religião dessa sabe do que eu estou falando.
Então, queridos, para nós, homens e mulheres, nós precisamos tomar uma decisão, uma escolha. Ou nós escolhemos estar nas mãos humanas, ou nós escolhemos estar na mão divina. E como eu faço isso? Qual é a minha escolha? Primeiro eu vou deixar você analisar a mão humana. Para você aprender que da próxima vez que você for fazer uma escolha entre estar na mão do homem e estar na mão de Deus, você escolha estar nas mãos do Senhor. A mão humana. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Em algumas traduções está soberba da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. Então, irmãos, o que o homem, esse mundo, tem para te oferecer? Primeiro, a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? É tudo aquilo que a minha carne deseja, os prazeres carnais. Por exemplo, hoje, seja sincera para mim, o seu espírito queria estar na igreja, mas a sua carne queria estar onde? Agora. Em casa, deitado, na frente da televisão, com a televisão ligada e você com o celular na mão. Sim ou não? Sim, irmãos. Isso é carne. A minha carne, querido, a cobiça da carne é que ela venha prevalecer diante daquilo que eu desejo. E muitas das vezes, queridos, nós estamos colocando culpa, transferindo a nossa culpa por escolhas que nós fazemos. Deixa eu te dizer um exemplo simples. Você está com pouco dinheiro. Vai em Mantenópolis, passa perto de uma promoção. Aí você não resiste à promoção e compra. É culpa do diabo ou sua? Não precisa responder, não. Só analisa. Você tem uma escolha, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você tem uma escolha. E aí eu quero dizer para os solteiros nessa noite: aprenda a escolher. Escolhe bem. E escolhendo bem, vai ter fase da sua vida que você vai achar que escolheu errado. Mas aí você vê que você escolheu certo. Que eu não sou bobo nem nada. Mas vai ter fase, querido, você vai perguntar e vai falar: por quê? É escolhas. E escolhas vai nos falar o que nós seremos. E aí, dá para falar, irmãos, sobre uma escolha, porque às vezes a gente quer tirar a nossa responsabilidade de escolha e pôr no diabo, sabia disso? A gente quer pôr no diabo. Eu imagino que tem vezes que o diabo fala assim: nossa, esse povo crente me dá tanto poder, que nem sempre sou eu. São escolhas erradas que eu tomei. E aí, quando eu entendo que tudo no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos. O que é cobiça dos olhos? Outra coisa. Os nossos olhos, eles são maus. Por que eles são maus? Porque os nossos olhos, queridos, eles só nos levam para coisas erradas. Nós temos que controlar. Muito psicólogo e muito esses caras entendidos dizem que os olhos é a janela da alma. Então, quando você vê, você joga para a alma. E o terceiro é a soberba da vida. Irmãos, esse mundo tem soberba? E muito. Soberba, tem gente que acha que é o que não é. Então, querido, nós entendemos que a mão humana é carregada de concupiscências da carne,
ou cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Então, já está lá lenhado, né? E aí Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é o quê, irmãos? Então, por que nós não podemos tomar decisão pautada no coração, na emoção? Porque vamos tomar decisões erradas. O que é a razão? Ela é correta. Por que as pessoas fazem, muitas vezes, bobeira? Porque toma a decisão com o coração e não com a razão. Irmãos, quantos de nós eu mesmo já empolguei muitas vezes, com muita coisa. Né, meu amor? Bastante. E aí, disse sim naquele momento ali de alegria, naquele momento de empolgação. Aí depois eu parei para pensar. Falei, gente, eu não pensei nisso não. Porque o coração, ele é enganoso. Ele engana. O coração significa sentimentos, irmãos. Agora a razão. Nunca dê uma resposta no calor do momento. Deixa eu te ensinar uma coisa. Os vendedores aí vão me arrebentar depois. Nunca compra algo na hora. Vá para casa, analisa, pensa nos pós e contras, aí volta lá 2, 3 dias depois e compra. Porque se você comprar no calor do momento, você faz bobeira. Eu fiz uma bobeira, eu quero revelar agora para minha esposa na frente da igreja. Gravado agora. Não precisa gelar não, irmãos. Os meninos me chamou para jogar bola no Galo Velho aqui. E uma chuteira. Cheguei em casa, eu tinha uma outra lá guardada. Nova, que eu não tinha usado. Eu agi com o coração. Vou lá, hoje é o dia e tal. E não, eu podia ter voltado para casa, olhado ali a situação, e não voltei. Perdão, meu amor. Vou tentar vender ela. Vou te recompensar por isso. Isso, querido, é coração. Você está lá, você viu e você não pensou. Você quer resolver o problema. E a Bíblia, volta o versículo aí. A Bíblia fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença não tem cura, irmãos. Quantas pessoas na sua juventude você achou que era o amor da sua vida? Não esboça a reação, não, pelo amor de Deus. Finge paisagem. Quantas pessoas? E aí depois você encontra o amor da vida verdadeiro, que você vai passar a eternidade. Eu brinco com ela, que eu falo que lá no céu não vai dar para reconhecer, né, se é mulher. Eu brinco com ela. Ela fala, você está doido para me largar, né? Eu falei, minha filha, é uma eternidade junto. Você vai me conhecer. Se eu não te conhecer, eu tenho que te achar lá para ser pelo menos seu amigo. Lá perto. Porque, queridos, a Bíblia diz que o coração do homem, primeiro, ele é enganoso. E aí pesa, é uma doença incurável. Sabe por que é uma doença incurável? Porque você faz uma bobeira com o coração, aí você fala, eu aprendi, nunca mais na vida eu tomo uma atitude dessa. Aí passa uns anos, o coração faz o que com você de novo? E qual é a desculpa, né, do erro do coração? Ainda mais para comprar. A gente fala assim, eu trabalho para isso mesmo. É por isso que eu trabalho. O coração solta isso na mente da gente. Né? É para isso que eu trabalho. É como se fosse duas vozinhas te dizendo. Uma que te fala não e a outra fica assim, você trabalha para isso mesmo. Você merece.
Então, queridos, nós temos que entender que tudo que há na terra é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, e sabemos, querido, que o homem, o coração dele é enganoso. Então, só aí deu para você ver que cair na mão do homem é furado. E aí eu quero te dar a opção de Deus. Eu te dei a opção dos homens, agora eu quero te dar a opção de Deus. Para você também que está assistindo a live, agora nós estamos pelo Facebook e pelo YouTube, viu, irmãos? Entra lá, se inscreva, ative o sininho lá para receber as notificações. Você que está em casa, cair nas mãos de Deus. Primeiro, eu vou te falar alguns atributos. Para o seminarista aí, os atributos de Deus, né? Mas eu quero falar de alguns atributos. E o primeiro atributo de Deus é a sua onisciência. Deus, ele sabe o seu futuro. E coloca aí Jeremias 29:11. Para você ver o que ele pensa do seu futuro. Olha o que ele diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, queridos, por que escolher cair nas mãos do Senhor? Porque Davi disse ali, não, eu não quero nenhuma dessas. Eu prefiro cair nas suas mãos. Porque o Senhor, ele é benigno, compassivo, misericordioso. Então, queridos, primeira coisa que você tem que entender sobre escolher estar nas mãos do Senhor é que Ele tem plano para mim e plano para você. E os planos de Deus não vão se frustrar na sua vida. Aquele que confia em Deus, aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, não serão desamparados. Deus vai cuidar de você, ainda que venha um castigo, ainda que venha a provação, Deus, ele não desiste de nós. Olha o que o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tem sobre você. Deixa eu te dizer algo, querido. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o prefeito, não é o presidente. O único que conhece os nossos planos, o único que sabe o nosso futuro, se chama Jesus Cristo, Deus Altíssimo. E esse mesmo Deus que sabe o nosso futuro e quer nos dar a bênção, quer nos dar um futuro de paz, está aqui nessa noite dizendo em qual mão você quer ficar. Qual é a sua escolha de vida? Quer continuar nas mãos humanas? Quer continuar no mundão? Quer continuar servindo a homens? Tudo bem. Você vai ter as consequências humanas. Mas deixa eu te dizer algo. Se você entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, Ele vai te dar um futuro de esperança. Olha só, planos de fazê-lo prosperar. Você sabe qual é o plano de fazer prosperar? É o plano para você ficar rico. Eu não vou falar de dinheiro aqui não, irmão. Prosperidade. Você sabe o que é prosperidade bíblica? Às vezes não é ter para sobrar. É não faltar nada dentro da sua casa. Isso é prosperidade. Só que tem muita gente, querido, que prefere não estar debaixo da mão do Senhor. Prefere viver no mundo, servir aos homens, não entregar a Deus o que é de Deus, não ofertar a Deus o que é de Deus. E aí Deus está querendo que você fique nas mãos dele. Você fica um pouquinho nas mãos dele, mas você fica um pouquinho na mão dos homens.
Essa noite é tempo de você se entregar totalmente nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, a minha escolha é ficar com o Senhor, a minha escolha é que o Senhor domine a minha vida, a minha escolha é que o Senhor guie a minha vida. Eu não quero mais servir a homens, eu não quero mais ser humilhado por homens, eu não quero mais ser maltratado por homens, eu quero servir ao Senhor. Davi, querido, o próprio Deus fala para ele que eu vou dar escolhas para ele. E olha que a escolha de Deus era severa, era a espada do anjo do Senhor. E aí, às vezes, eu vejo algumas igrejas cantando assim: ao Senhor com a espada afiada. Misericórdia. A espada, queridos, quando o anjo descia com a espada afiada, era para trazer o castigo de Deus. Só para você ter uma ideia. A espada afiada do anjo era para trazer o castigo. Se você continuar lendo a passagem, você vai ver que o anjo veio fazendo um arruaço. Quando chegou em Jerusalém, Deus falou: para! Porque eu me compadeci do meu servo Davi. Então, queridos, mesmo na prova na mão do Senhor, eu te falo nessa noite: prefira cair nas mãos do Senhor. Você pode fazer algo para mim nessa noite? Faz assim para o seu irmão, faz: eu quero escutar a mensagem. Aê! Porque senão o diabo vai roubar da sua mente. As crianças não, querido. As crianças a gente está acostumado, não é elas que nos perturbam. E outra coisa, querido, que nós como igreja, nós vamos precisar criar um ministério especial para algumas crianças, porque são crianças autistas. Os outros vão olhar para ela. Então nós precisamos ter paciência com as nossas crianças e saber cuidar delas de uma maneira especial. Amém? Só abrir um ponto aqui. Então, querido, quais são os planos de Deus? Ótimos. Fazer-nos prosperar e não te causar dano. Irmão, deixa eu te dizer algo. Provação de Deus não quer dizer que Deus está querendo causar dano na sua vida. Quando Deus lança uma provação, não é para Ele querer te destruir, é para Ele fazer você crescer um pouco mais. Às vezes você passa por uma provação, eu tenho certeza que hoje você é bem mais forte diante de um vento do que era quando você começou. Nada te abala. Algumas pessoas falam assim: eu fico bobo. Nada te abala. Não sabe as provações que você já passou. E agora o que você passa é fichinha. Não tem quando um irmão vai contar para você uma provação que ele está passando. Dá até vontade de ser rico a provação que o irmão está passando. Fala assim: ah, meu Deus, se ele soubesse que eu estou passando lá em casa. O que eu estou vivendo lá em casa, ele não me falava essa provaçãozinha que ele está falando. Sabe por quê, querido? Por que você chegou nesse nível, nesse patamar? Porque você foi passando. Há uma canção chamada Rompendo em Fé que diz: as minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Então provação não é para te causar espanto, é porque o Senhor está te corrigindo. Você corrige seu filho, por que você põe um filho de castigo? Para que ele aprenda. Por que você dá uma... E essa igreja permite, Davi dá umas varadas nos meninos. Essa igreja aqui não proíbe corrigir, negar a vara do filho, não. Vou te ensinar como é que faz. Corta uma de goiaba. De goiaba, um pouquinho mais grossa onde você vai segurar e mais fina onde vai acertar. Dê uma ungida nela com óleo ungido. Apresente ela ao Senhor, fala: Senhor, essa é a sua vara de correção. Então, queridos, aqui não tem a lei da Xuxa aqui não. Aqui você pode fazer uma coisa, não espancar filho, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, não. Fazer uma correção bacana, né? Então vamos lá, plano de Deus. Segundo atributo, Deus, ele é justiça. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus é justo.
Deus é justo. Coloca aí Salmo 9, verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Na tradução, ele mesmo julga o povo com justiça. Deus é justo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pecou, as consequências dos seus pecados vão acontecer. Mas diante do Senhor, Ele já te perdoou. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você pecou, você errou, mas Deus é justo. E se Deus é justo, porque Ele é juiz, nós ainda temos um advogado, que é fiel. Então nós temos um advogado fiel e um juiz justo. Eu errei, vou passar pelas consequências daquilo que eu errei, mas Deus vai me amar, Deus vai me honrar, Deus vai me respeitar, porque Ele sabe não o meu presente, mas Deus sabe o meu futuro. Você sabe que quem joga o povo fora da igreja não é Deus, são duas pessoas, ou a própria pessoa que se desvia, ou nós crentes, servo do Senhor. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. E vamos adiantar, chegando para o final, o último. Deus é misericordioso. Coloca aí Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. E aí eu já fecho a Bíblia, para te dar uma esperança maior. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Você pode dar um glória a Deus assim? Irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essa versão tá a graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, mas a misericórdia, em outras versões que são a causa de nós não sermos consumidos. E no final pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Vira para o seu irmão e diz assim, o Senhor te ama todo dia. Fala assim, o Senhor te perdoa todo dia. Fala mais, o Senhor te perdoa hoje, sabendo que você vai errar amanhã. Você sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia vem de uma palavra de miséria e cardia. Cardia vem do coração, ou seja, eu sinto a dor no coração por outra pessoa. Isso é misericórdia. Misericórdia, querido, é você olhar com compaixão todos os dias. Você sabe o que o Senhor fez com um profeta? Ele falou para o profeta, se eu não me engano, Oséias, me corrija se fugiu. Falou, vai lá, casa com a prostituta. Ele casou com a prostituta. E aí a mulher traiu ele, largou ele e falou assim, vai lá, perdoa ela e traz ela de volta. Ele foi lá, perdoou ela, trouxe ela de volta. Depois a mulher pôs chifre nele de novo, ele foi lá, perdoou, traz de volta. Aí ele questionou, Deus, por que é tanta humilhação? Aí ele falou, é isso que Israel faz comigo. Eu perdoo, trago de volta e vocês se prostituem novamente. Adorem outros deuses novamente. Aí eu perdoo vocês e aí vocês adoram outros deuses de novo. Se prostituem. Irmãos, essa mensagem é simples. É sobre escolhas. E nós só temos dois caminhos, a Bíblia fala. O caminho largo e o caminho estreito. Não existe, irmãos, um caminho no meio. Não. Ou eu estou com Deus, ou não estou. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Tem muita gente que dentro da igreja
mas escolhe não estar debaixo das mãos do Senhor. Escolhe estar debaixo das mãos do homem. Eu não sei, querido, como está a sua vida sobre escolhas que você tem tomado. Eu não sei se você só escolhe algumas para Deus tomar conta e outras você mesmo administra do jeito que dá. Eu não sei se você escolhe estar 100% nas mãos do Senhor. Irmãos, não dá para viver um pouco com Deus e um pouco com o outro. Não dá estar nas mãos do Senhor e ficar nas mãos do homem. O homem simboliza o mundo e as coisas que nele há. Nós temos a mania de entregar as coisas na mão do Senhor e querer tomar. Já reparou isso? A gente vem, ora, fala, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Mas aí a gente começa a querer dar um jeitinho. Faz alguma coisa aqui para ajeitar, faz outra ali para ajeitar, e no final a gente não está nem com Deus e nem com os homens. Meu Deus! Se quer servir aos homens, sirva de verdade. Se quer deixar sua vida na mão dos homens, faça de verdade. Mas se quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, faça também de verdade. Você sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente olha para aquilo que dá errado. Já reparou? Em uma igreja como a nossa, né? Com quase 80 membros. As pessoas às vezes olham para as pessoas que deram errado. Ah, mas é por causa de fulano. E os 70 que deram certo? Ou os 74 que deram certo? 75. Mas isso é questão humana. A gente só olha para as coisas que nos agradam. Davi, ele fala assim, eu prefiro ficar na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Deus veio acabando com um monte de gente sobre o território de Israel. Quando Deus chega em Jerusalém, ele acaba com a sua ira. Senão eu vou falar mistério. Ele pede o anjo para parar com a espada de fogo. Fala, para. Acabou. Sabe por quê? Porque Deus foi compassivo com Davi e com a família dele. E aí eu te digo, nessa noite, em qual mão você quer ficar? Nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos. E eu não vou orar aqui tentando te emocionar. Não. Eu só quero que você faça uma escolha nessa noite. Ou ficar na mão de Deus, ou ficar na mão dos homens. Qual é a sua escolha? Ou qual tem sido a sua escolha? Feche seus olhos. Ore ao Senhor, fala, Senhor, eu decido ficar nas suas mãos, ou eu vou dar um tempo de ficar nas suas mãos, e vou ficar nas mãos dos homens. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dele.